Pronação do cotovelo. O que é? A pronação do cotovelo, também conhecida como tendência dolorosa, é uma situação traumática que gera muita dor nas crianças que sofrem com ela. Neste artigo, explicamos como é produzida e como é resolvida. A pronação do cotovelo é uma situação patológica que tem nomes diferentes. Também é conhecida como tendência dolorosa, bloqueio do cotovelo e cotovelo de babá. O nome técnico específico, de fato, é a subluxação da cabeça do rádio. Talvez a denominação mais marcante seja a do cotovelo de babá. Esse nome foi adquirido pelo quadro clínico quando foi descrito, pois era uma lesão que muitas vezes era causada pelas babás de crianças pequenas, sem intenção, ao tomá-las pela mão. Como veremos mais adiante, quando explicarmos a causa, geralmente é um trauma causado por adultos ao esticar abruptamente um dos dois membros superiores de uma criança. O adulto em questão pode ser o pai, a mãe, avós ou qualquer outra pessoa, mas a referência a babá foi popularizada. O que é pronação do cotovelo? No campo médico, a pronação do cotovelo é um bloqueio do movimento. O cotovelo da criança é incapaz de executar o movimento de supinação, ou seja, girando em seu próprio eixo. O bloqueio, é claro, gera dor. A idade de apresentação varia de 1 ano a 5 anos. É muito raro aparecer em pessoas com mais de 7 anos. Curiosamente, o cotovelo esquerdo é geralmente mais afetado que o direito, e as meninas sofrem com isso em maior proporção do que os meninos. Houve registro de casos fora da faixa etária usual, mas são exceções. A apresentação bilateral também é excepcional, uma vez que precisamente o mecanismo de produção se deve a puxões abruptos de um dos lados. Como ocorre a pronação do cotovelo? O mecanismo de produção de lesões é a tração abrupta. Um puxão excessivo e rápido em um dos membros inferiores faz com que a cabeça do rádio se separe do seu local anatômico sem poder retornar, bloqueando o movimento. Temos que entender primeiro que a articulação do cotovelo é a combinação de 3 ossos: o húmero, o rádio e a ulna. O húmero é o osso do braço, que tem seu caminho entre o ombro e o cotovelo. O raio e a ulna são os ossos do antebraço, entre o cotovelo e o punho. Para que a ponta do rádio permaneça no lugar, articulando-se com o húmero acima, e com a ulna ao lado, existe o ligamento anular. O ligamento anular envolve a cabeça do rádio, ele dá movimento, impedindo que ele saia da articulação. Até 7 anos, o ligamento anular é imaturo, fraco e relaxado. Ela se estende facilmente, e não possui a elasticidade resiliente, que adquire com o crescimento e o desenvolvimento. Por isso, a pronação do cotovelo é mais frequente na idade pediátrica, principalmente antes dos 7 anos. Mecanismo da lesão. Entendendo essa anatomia das crianças, podemos imaginar melhor o mecanismo da lesão. Geralmente, um adulto segura uma pequena mão, ou punho, para ajudá-lo a subir um degrau, ou para evitar uma queda, ele puxa o braço da criança abruptamente, e faz com que a cabeça do rádio supere a resistência do ligamento anular, saindo de seu lugar. O cotovelo está travado, e a criança não pode mais girar o antebraço, para alternar entre as posições da palma para cima, e da palma para baixo. A cabeça do rádio fora do lugar impede. Não foi encontrada nenhuma herança genética que torne a lesão mais provável. Há crianças que têm maior frouxidão em seus ligamentos, e nelas é lógico que a subluxação é mais possível. No entanto, nenhuma criança está isenta de sofrer deste problema. E não deixe de ler mais.
causas da tendinopatia do bíceps. Sintomas de pronação do cotovelo. O sintoma por excelência da pronação do cotovelo é a dor. Crianças muito pequenas a expressam com choro intenso, e crianças mais velhas já podem apontá-lo prontamente para a área afetada. A dor aparece imediatamente após a tração abrupta, que causou a subluxação na maioria dos casos. A criança mantém o cotovelo estendido e resiste à mobilização enquanto reclama. Além do cotovelo esticado, a posição típica do afetado é com o membro superior preso ao corpo. Embora a articulação afetada seja apenas a do cotovelo, ela pode ser confundida com lesões no punho e no ombro ao observar a posição da criança. Alguns adultos presentes quando a lesão ocorre também ficam confusos ao ouvir o ruído causado pela subluxação, porque interpretam que é proveniente de outra articulação. O adulto que gera a lesão pode sentir um alongamento incomum do membro da criança ao puxar, mas é muito subjetivo. O que atrairá a atenção será o choro e a posição prolongada do antebraço. Tratamento. É essencial que a consulta seja realizada sem mais de 12 horas desde a lesão. O profissional de saúde realizará as manobras indicadas para esse fim e voltará a colocar a cabeça do rádio no lugar. O movimento do cotovelo se recupera imediatamente. A pronação do cotovelo pode ser repetida, mas há menos probabilidade à medida em que a criança cresce e se desenvolve. Antes das repetições, o tratamento é o mesmo. A manipulação dos profissionais de saúde para devolver o rádio ao seu lugar. Portanto, não se desespere se seu filho tiver os sintomas de pronação do cotovelo. É uma prioridade manter a calma e ir a um consultório para resolver o problema. As manobras realizadas na hora e corretamente não deixam sequelas e aliviam a dor instantaneamente.